Há um lugar na Terra que se separou da África há mais de 88 milhões de anos e flutuou para sonhar um sonho diferente. Esta é Madagascar, uma ilha onde a evolução apertou o botão aleatório e nunca mais olhou para trás. 90% de sua vida selvagem não é encontrada em nenhum outro lugar do planeta, desde primatas que cantam como baleias até predadores que parecem ter sido construídos por um comitê de animais. O que ninguém lhe diz é que esse isolamento não se trata apenas de animais estranhos. Trata-se de uma história humana igualmente estranha, uma terra de espíritos antigos e gigantes esquecidos. Estamos mergulhando fundo na ilha mais estranha do mundo. Você vê, esta é uma terra onde 90% de tudo o que vive, desde o menor inseto até o maior predador, não é encontrado em nenhum outro lugar na Terra. É um paraíso de predadores distorcido pelo tempo, onde caçar não é apenas sobreviver. É uma forma de arte. Estamos falando de línguas que chicoteiam como chicotes de boi, olhos que giram como antenas de radar e garras que pairam pelas copas das árvores silenciosas como fumaça. Hoje, não estamos apenas olhando para os animais. Estamos explorando a história completa. Atravessaremos os terrenos de sonho febril desta ilha, de avenidas de árvores gigantes de cabeça para baixo a florestas feitas de agulhas de pedra. Conheceremos as pessoas que navegaram para cá vindas da Indonésia e não da África, e cujas vidas são guiadas por milhares de tabus sagrados. Estamos mergulhando de cabeça na terra de fantasmas caçadores e aberrações evolutivas. Esta é Madagascar. O oeste de Madagascar não é um berço gentil, é um campo de provas. Esta é uma paisagem projetada para testar você. A primeira coisa que te atinge é a cor, vermelho. O solo é uma ferrugem profunda e sangrenta, uma cicatriz na terra tão vasta que é visível do espaço. E rompendo desta terra vermelha estão as sentinelas do oeste, os baobás. Estas não são árvores normais. Para ser franco, parecem ter sido plantadas de cabeça para baixo, com seus troncos maciços e inchados, subindo a mais de 100 pés de altura, com galhos minúsculos e finos arranhando o céu. Eles são fatores de uau, ambulantes e falantes. Esses titãs de cabeça para baixo são cofres de sobrevivência, cada um capaz de armazenar mais de 32 mil litros de água para sobreviver à estação seca brutal que dura meses. Alguns estão aqui há mais de 1000 anos, testemunhas silenciosas de um mundo que mudou completamente ao seu redor. A lendária Avenida dos Baobás, perto da cidade de Morondava, é onde os viajantes vêm para adorar esses gigantes. Você pode chegar lá de carro, mas é um passeio acidentado e empoeirado. Um guia local é essencial, não apenas para a navegação, mas para a compreensão. O povo Sakalava local acredita que essas árvores são sagradas, que elas abrigam os espíritos dos ancestrais. Cortar uma é impensável. Mas esta região guarda uma paisagem muito mais estranha e perigosa. Para chegar lá, você tem que atravessar o rio Tsiribihina. Em alguns lugares, você pode encontrar uma ponte de concreto. Mas aqui, no meio da natureza remota, você está à mercê de balsas precárias. São basicamente jangadas de madeira, feitas de pranchas amarradas que transportam carros, pessoas e gado pelas correntes repletas de crocodilos. É um teste de fé. E o que está do outro lado? Um lugar que parece a mandíbula do inferno e rompeu da terra. Este é o Tsingy de Bemaraha, um patrimônio mundial da Unesco. Tsingy é uma palavra malgache que significa onde não se pode andar descalço. E eles não estão brincando. Esta é uma maciça e extensa floresta de carstes de calcário, erodida por milênios de chuva em um labirinto de agulhas e pináculos afiados como navalhas, alguns cortando a mais de 200 pés de altura. Eles são afiados o suficiente para esfolar a pele em um roçar descuidado. Por séculos, este lugar foi evitado pelos habitantes locais, acreditado ser mal assombrado. O GPS falha neste labirinto. A única maneira de navegá-lo é através de uma rede de pontes de corda balançantes, estendidas entre os pináculos como uma teia de aranha sobre um abismo vertiginoso. Custa cerca de 15 dólares americanos para entrar no parque, e você deve ter um guia e um arnês de segurança. É uma subida vertical e exaustiva, mas a vista do topo é como olhar para um mar tempestuoso e petrificado. Mas aqui está o detalhe. Esta paisagem perigosa não está vazia, ela forja predadores.
Nestes labirintos de Tsing, onde um único passo em falso significa uma lesão séria, a fossa Cryptoprocta ferox reina como o fantasma predador de topo de Madagascar. Se você tentasse construir um predador com peças sobressalentes, você teria a fossa. Ela tem o corpo esguio e musculoso de um puma, as garras retráteis de um gato, a cauda longa e equilibradora de um macaco e o rosto de um mangusto, que, acredite ou não, é seu parente mais próximo. É uma obra-prima evolutiva que evoluiu ao longo de 20 milhões de anos para ser o predador dominante em um mundo sem grandes felinos. Ela caça com uma versatilidade que, francamente, zomba dos ecossistemas em outros lugares. Pode estar ativa dia ou noite. É tão confortável no chão quanto nas árvores, saltando mais de 30 pés entre os galhos. Sua presa primária? Lêmures. Ela os persegue silenciosamente pelas copas das árvores com um terror avassalador. Mas o que ninguém lhe diz é o quão inteligentes elas são. Fossas foram vistas se coordenando em matilhas raras para caçar presas maiores, usando rosnados baixos para se comunicar. Elas até invadiram aldeias, ganhando uma reputação sombria no folclore local como demônios devoradores de lêmures. Ver uma é incrivelmente raro, um flash de músculo marrom nas sombras. Mas o Tsing guarda caçadores mais estranhos. Nas profundezas do subsolo, onde as sombras se acumulam como tinta, vive um mestre da camuflagem, a lagartixa rabo de folha Uroplatus spp. Estas criaturas são a piada prática da natureza. Algumas parecem exatamente um caco de casca de árvore musgosa. Outras, como a lagartixa rabo de folha satânica, imitam uma folha morta e enrolada tão perfeitamente até os padrões das veias que você poderia olhar diretamente para ela e não ver nada. São artistas noturnos da emboscada. Elas ficam penduradas de cabeça para baixo, com as mandíbulas escancaradas, esperando que uma mariposa ou besouro passe voando, e então, pum! E depois, há o tenrec listrado das terras baixas. Esta criatura parece ter sido projetada por um comitê com um talento para o dramático. Imagine um ouriço, mas com a coloração vívida e de aviso de uma vespa e a atitude espinhosa de um punk rocker. É uma contradição viva, um pequeno mamífero que decidiu parecer o mais ameaçador possível. Coberto por uma mistura caótica de espinhos amarelos e pretos, é um morador da serapilheira, um pequeno caçador que fareja através da folhagem em decomposição das florestas ocidentais de Madagascar. Seu focinho é longo e pontudo, quase como o de uma musaranho, constantemente se contorcendo enquanto procura sua presa primária, minhocas. Mas sua aparência, por mais bizarra que seja, não é a coisa mais chocante sobre ele. Aqui está o fator uau. Este tenrec se comunica esfregando espinhos especializados em suas costas. Este processo, chamado estridulação, cria um som ultrassônico agudo, completamente inaudível para o ouvido humano, mas cristalino para outros tenrecs. É o único mamífero no mundo conhecido por fazer isso. Pense nisso. Insetos fazem isso, cobras fazem isso. Mas um mamífero? Este é um canal privado, uma linguagem secreta. Uma mãe tenrec o usa para chamar seus filhotes, um pequeno sinal de tudo limpo no denso subbosque. Também pode ser um aviso, um grito de alta frequência que diz aos outros para ficarem longe. É uma maravilha biológica, um sistema de som evoluído a partir de espinhos defensivos, e esses espinhos não são apenas para exibição. Quando um predador, como a fossa, o caçador de topo elegante e parecido com um gato de Madagascar, se aproxima demais, o tenrec exibe uma defesa espetacular. Ele ergue uma crista de longos e afiados espinhos em torno de seu pescoço, fazendo-se parecer 2 vezes maior e muito mais perigoso. Se a fossa for tola o suficiente para insistir no ataque, o tenrec não se limitará a se enrolar. Ele vai mirar seus espinhos farpados e destacáveis bem no nariz sensível, ou nas patas do predador, e avançar para trás, cravando os espinhos profundamente na carne de seu atacante. Estes espinhos são projetados para se quebrar e se incrustar, causando dor excruciante e potencial infecção. É uma lição que a maioria das fossas só precisa aprender uma vez. Toda esta paisagem ocidental é uma história de sobrevivência. É uma terra de extremos. As florestas secas e espinhosas são um campo de provas de espinhos, lar das bizarras árvores-polvo tentaculadas da família Didieraceae. É dura, é afiada e é o lar de caçadores que tiveram que se tornar criativos e de presas que tiveram que se tornar fortalezas vivas. A vida aqui é vivida no limite, esperando pelas chuvas que podem não vir. Mas, ao deixarmos o oeste seco e seguirmos para o leste, o mundo se transforma. Para fazer isso é preciso subir.
Você ascende aos planaltos centrais, uma enorme espinha dorsal de montanhas que bifurca a ilha. O ar fica mais frio, o solo laterítico vermelho, rico em ferro, mancha o chão como sangue. Então você alcança a grande escarpa oriental e começa a descida. A terra vermelha dá lugar a uma parede de verde. A mudança não é gradual, é um mergulho súbito e tirar o fôlego em outro mundo. O calor seco e escaldante do oeste é substituído por uma umidade espessa e pegajosa. O silêncio relativo do deserto espinhoso é quebrado por uma cacofonia de vida. O constante zumbido dos insetos, os chamados ecoantes dos pássaros e o gotejar incessante de água da copa das árvores no alto. Esta é a floresta tropical, um mundo que funciona à base de água e luz solar e é o reino do lêmure. Para entender Madagascar, você tem que entender o lêmure. Quando esta ilha, este continente em miniatura, se separou da África há 160 milhões de anos, foi antes que os macacos tivessem realmente dominado o mundo. Cerca de 88 milhões de anos atrás, ela cortou seu laço final com a Índia, tornando-se um gigantesco laboratório evolutivo flutuando em total isolamento. Algum tempo depois disso, por um lance de sorte de 1 em 1 milhão, um pequeno grupo de primatas primitivos chegou às suas margens, muito provavelmente agarrados a uma jangada natural de vegetação varrida para o mar por uma tempestade. Sem macacos para competir e sem grandes predadores mamíferos para temer, esses sortudos náufragos explodiram. Eles passaram por um frenesi evolutivo, um processo chamado radiação adaptativa, diversificando-se em mais de 100 espécies diferentes, preenchendo todos os nichos possíveis. Alguns se tornaram como esquilos. Alguns, como o ai-ai, evoluíram para se tornar como pica-paus, com um dedo longo e esquelético para bater na madeira e puxar larvas. Alguns, como o indre, tornaram-se poderosos saltadores verticais, com pernas como pistões, preenchendo o ar com seus cantos assombrados e semelhantes aos de baleias. E alguns se tornaram gigantes. Havia lêmures do tamanho de gorilas, como o Archaeoindres, um gigante de 400 libras que pastava lentamente folhas na copa das árvores. Havia lêmures preguiça, o Palaeopropithecus, que passavam suas vidas pendurados de cabeça para baixo nos galhos. Mas quando os humanos chegaram cerca de 2.000 anos atrás, esses gigantes gentis, despreparados para lidar com um novo predador inteligente, desapareceram para sempre. Hoje, os que restam são, para ser franco, algumas das criaturas mais fascinantes do planeta. Nossa primeira parada é no sul, em lugares como a Reserva de Berenti ou o Parque Nacional de Isalo. Berenti é um pequeno trecho de floresta de galeria, um túnel de árvores de tamarindo verdes que margeiam um rio, cercado pelo deserto espinhoso. Isalo é um mundo de cânions de arenito esculpidos pelo vento, um vasto deserto rochoso pontilhado de pequenos oásis que dão vida. Em ambas estas paisagens dramáticas, você encontrará o mais icônico de todos, o lêmure de cauda anelada, Lemur cata. Eles são inconfundíveis. Com seus rostos de raposa, olhos laranja brilhantes e aquela cauda espetacular, um farol de exatamente 13 ou 14 anéis pretos e brancos alternados, eles são os únicos lêmures que passam a maior parte do tempo no chão. E eles são governados com mão de ferro por fêmeas. Esta não é uma dominância sutil. A menor fêmea de menor ranking ainda é superior ao maior e mais forte macho. As fêmeas obtêm a melhor comida, os melhores lugares para tomar sol e podem esbofetear, avançar ou morder qualquer macho que saia da linha. Acredita-se que este matriarcado feroz seja uma resposta evolutiva ao ambiente árido e seco. Quando os recursos são escassos, as fêmeas, as responsáveis por gerar e amamentar os filhotes, devem comer primeiro. Você os verá pela manhã, assim que o sol ultrapassar os cânions ou se filtrar pelas árvores de tamarindo. A tropa inteira encontrará um local aberto e fará sua famosa pose de adoração ao sol. Eles se sentam eretos, de frente para o sol, com os braços estendidos para os lados, expondo suas barrigas brancas de pelo fino aos raios. Este não é um ritual espiritual, é uma necessidade biológica. Os lêmures têm um termostato interno mais fraco do que outros primatas, e as noites no sul podem ser frias. Esta é a sua recarga movida à energia solar, uma maneira de dar partida no metabolismo para o dia. Mas o que ninguém lhe diz é que suas complexas vidas sociais são gerenciadas pelo cheiro. Os machos têm glândulas de cheiro nos pulsos e no peito. Para desafiar um rival, eles se envolvem em uma luta de fedor. Isso não é uma metáfora.
Eles esfregam suas longas e espessas caudas sobre as glândulas do pulso, que são armadas com um pequeno esporão espinhoso, carregando-as com seu próprio perfume almiscarado e semelhante à toranja. Então, os dois rivais se encaram, fitando, e começam a agitar suas caudas sobre os ombros, lançando plumas de aroma diretamente no rosto do oponente. Rafi. É uma guerra bizarra e não violenta de aromas, uma estratégia evolutiva brilhante para resolver disputas por status, sem recorrer a uma briga física que poderia levar a lesões. O perdedor é aquele que recua primeiro, afastando-se em derrota olfativa. Mas se os lêmures de cauda anelada são os adoradores do sol, os sifacas são os dançarinos. Nas florestas secas do oeste, você encontra o sifaca de Verreau. Estes lêmures totalmente brancos são agarradores e saltadores verticais. Seus corpos são construídos para lançar saltos de 12 a 28 pés entre as árvores. O problema? Eles são péssimos para andar. Quando têm que atravessar um pedaço de chão aberto, eles não conseguem andar ou correr. Em vez disso, eles quicam de lado nas patas traseiras, com os braços estendidos para se equilibrar. Parece exatamente um jogo de amarelinha de criança, uma dança do sifaca verdadeiramente cômica. Para ver estes, você viaja para parques como a Floresta de Quirindi. Um passe diário é barato, cerca de $10, mas a verdadeira magia é a caminhada noturna. É aqui que você encontra os realmente esquisitos. À medida que nos aprofundamos nas exuberantes e densas florestas tropicais do leste, como o Andazibe Mantadia ou o Parque Nacional de Hanomafana, a história dos lêmures fica ainda mais estranha. Estes parques são o sonho de um turista, enevoados, cheios de orquídeas e acessíveis. Você pode ficar em lodges como o Vacona Forest Lodge ou o Setham Lodge, onde você pode acordar com o som da floresta. E que som é esse? Este é o lar do Indri, Indri. O Indri é o maior lêmure vivo, uma bela criatura em preto e branco que parece um ursinho de pelúcia fofo e de olhos arregalados. Mas sua aparência não é o fator uau. Sua voz é: todas as manhãs, grupos familiares de Indri cantam. Não é um chamado de primata. É uma canção misteriosa, lamentosa e semelhante à de uma baleia que ecoa por mais de 2 milhas através da névoa. É um chamado territorial, uma maneira de dizer: este é o nosso pedaço de floresta. Ouvir isso é uma experiência inesquecível e arrepiante. O povo local, os Betsimisaraka, acredita que o Indri é sagrado, que são seus ancestrais Babacoto, ou pai do homem. É fade, ou tabu caçá-los. Mas estas florestas também escondem os especialistas. Os lêmures do bambu são um exemplo perfeito da criatividade da evolução. Eles fazem algo que deveria ser impossível. Eles comem bambu. E não apenas qualquer bambu. O lêmure do bambu gigante come uma espécie de bambu gigante que está carregada de cianeto. Veja só. A quantidade de cianeto que um único lêmure come em um dia é 12 vezes a dose letal para a maioria dos outros animais. Como eles fazem isso? Honestamente, os cientistas ainda não têm 100% de certeza. Eles simplesmente conseguem. E depois há o duende, o primata mais bizarro da Terra, o ai-ai. Esta criatura é tão estranha que, quando foi descoberta pela primeira vez, os cientistas pensaram que era um roedor gigante. É noturno, com enormes olhos laranja brilhantes, orelhas maciças como as de um morcego e dentes semelhantes aos de um roedor que nunca param de crescer. Mas sua característica mais insana são suas mãos. Seus dedos são longos e esqueléticos, mas o dedo médio é coisa de pesadelo. É incrivelmente longo, fino e ossudo, como um galho seco. O ai-ai é um forrageador percussivo. Ele caça larvas dentro das árvores. Ele se move ao longo de um galho, batendo na madeira com aquele dedo esquelético, talvez 6 a 8 vezes por segundo, enquanto suas orelhas gigantes giram, escutando o eco de uma câmara oca onde uma larva pode estar se escondendo. Quando ele ouve uma, ele usa seus dentes afiados como navalhas para roer um buraco na madeira, então insere aquele dedo longo e assustador para sondar e espetar a larva. É o único primata no mundo a caçar desta forma. Ele preenche o nicho de um pica-pau, em uma terra que não tem nenhum. Isto é o que Madagascar faz. Encontra uma lacuna e a preenche com algo espetacular. Mas os lêmures são apenas o começo. Os outros habitantes da ilha são mestres ainda maiores da caça. Se você pensa que os lêmures são estranhos, espere até olhar mais de perto. Estamos voltando para o sul, para o Parque Nacional de Isalo. Este lugar é como a versão de Madagascar do Grand Canyon, mas com uma sensação de mundo perdido.
É um maciço planalto de arenito da Era Jurássica, esculpido pelo vento e pela água em cânions profundos, estranhas formações rochosas e oásis escondidos, ladeados por palmeiras, com cachoeiras e piscinas naturais, a Piscine Naturelle. Este é um local popular para viajantes. Você pode contratar um guia na cidade vizinha de Hanohira e caminhar por dias. A paisagem é épica, mas também é um lugar sagrado para o povo Bara, que usa os penhascos e cavernas como locais de sepultamento para seus mortos. E é aqui, nas florestas secas e nos cânions, que você encontra os verdadeiros mestres da guerra balística. Os camaleões. Madagascar é a sede mundial dos camaleões. Metade de todas as espécies do mundo vive aqui e só aqui. De gigantes do tamanho de um gato doméstico a uma minúscula criatura tão pequena que pode sentar-se na cabeça de um fósforo. Veja bem, um camaleão é uma máquina de caça viva e perfeita. Primeiro, você tem os olhos. Eles são montados em minúsculas torres e podem girar 360 graus independentemente. Um camaleão pode olhar para a frente e para trás ao mesmo tempo, dando-lhe 0 pontos cegos. Quando localiza sua presa, um gafanhoto, um besouro, uma mosca, ele trava os 2 olhos para a frente, dando-lhe visão binocular para julgar a distância com precisão perfeita. Depois há a famosa mudança de cor. Mas aqui está o que ninguém lhe diz. Não é realmente para camuflagem. É um anel de humor. Os camaleões mudam de cor para se comunicar. Um macho de camaleão-pantera piscará azuis elétricos, verdes e vermelhos para afastar um rival ou para impressionar uma fêmea. Uma cor escura e monótona significa que está estressado ou com frio. É um outdoor vivo de emoção. Mas o verdadeiro fator uau é a caçada em si. Aquela língua. Não é um músculo, é um míssil biológico. Ela é mantida enrolada na parte de trás da garganta sob alta tensão. Quando é hora de atacar, o camaleão não desenrola sua língua. Ele a dispara. A língua explode a velocidades de mais de 35 milhas por hora, acelerando mais rápido do que um caça a jato. Pode ter o dobro do comprimento do corpo do camaleão. A ponta é um clube pegajoso, semelhante a uma ventosa, que atinge a presa e a puxa de volta, tudo em menos de uma fração de um segundo. É, para ser franco, uma emboscada impecável. Você pode ver o camaleão de Oustalé gigante, um dos maiores do mundo, caçando pequenos pássaros. E se você tiver um guia muito bom, ele poderá encontrar o menor. O Brooks Micra, ou nano-camaleão, é o menor réptil da Terra. Ele vive na serapilheira, caçando ácaros. Um adulto inteiro pode descansar confortavelmente na ponta do seu dedo. Os répteis aqui são mestres da ilusão. Já conhecemos a lagartixa rabo de folha, mas sua prima, a lagartixa rabo de folha musgosa Uroplatus fantásticos, leva isso a outro nível. Seu corpo inteiro é uma tapeçaria de retalhos, babados e cores que a tornam indistinguível de um pedaço de musgo ou líquen em um galho. Eles são mestres do Photoshop, misturando-se tão perfeitamente que seu principal predador, a fossa, passará direto por eles. Esta ilha é um laboratório vivo para camuflagem, mimetismo e emboscada. Mas nem todos os caçadores aqui são répteis. Ao nos movermos para o coração da ilha, encontramos os predadores do céu e a cultura que define esta terra. Estamos deixando as costas selvagens e indo para o interior, subindo para os planaltos centrais. Esta é a espinha dorsal de Madagascar, um lugar de colinas, crateras vulcânicas e uma paisagem que dá à ilha seu apelido, a Grande Ilha Vermelha. A primeira coisa que você nota é o teive, ou agricultura de corte e queima. É uma prática devastadora que destruiu mais de 90% das florestas originais de Madagascar. Uma crise impulsionada pela pobreza e pela necessidade de carvão vegetal e terras agrícolas. A terra vermelha sangra para os rios e para o mar, mas o que o homem esculpiu nesta paisagem é, à sua maneira, bonito. Os planaltos são cobertos por um brilhante mosaico verde de arrozais em terraços, que sobem as colinas como gigantescas escadarias de esmeralda. O arroz é o alimento básico da vida malgache. Eles comem mais dele per capita do que qualquer outro povo na Terra. E no coração de tudo está a capital, Antananarivo ou Tana. Tana é uma bagunça caótica, colorida e vibrante de cidade. É construída sobre uma série de colinas íngremes, com casas coloniais francesas em tons pastel caindo pelas encostas, todas centradas na Rova, o Palácio da Rainha, que fica na colina mais alta.
Os mercados, como o Analakeli, são uma sobrecarga sensorial, um amontoado de pessoas, o cheiro de especiarias, baunilha e fumaça de diesel, com barracas vendendo de tudo, desde roupas de segunda mão até zebu recém-abatido, o gado corcunda, que é o animal para todos os fins da ilha. O que muitos negligenciam é que o próprio povo malgache é um enigma evolutivo. As primeiras pessoas a se estabelecerem nesta ilha não vieram da África, a apenas 300 milhas de distância. Eles vieram de Bornéu, a mais de 4.000 milhas através do Oceano Índico, em pequenas canoas de batelão, por volta do ano 500 depois de Cristo. A língua malgache, a dieta baseada em arroz, a agricultura em terraços, tudo é do Sudeste Asiático. Mais tarde, comerciantes africanos e árabes chegaram, misturando-se aos 18 grupos étnicos distintos que existem hoje. Essa mistura de culturas criou um conjunto único de crenças, todas centradas em uma coisa: os ancestrais. Em Madagascar, os mortos não se foram. Eles estão apenas em um estado diferente e são a força mais poderosa na vida diária. A vida é governada por milhares de fade, ou tabus, que variam de aldeia para aldeia. Pode ser fade apontar para um túmulo, fade comer carne de porco ou fade trabalhar em uma terça-feira. A expressão mais famosa desta crença é o Fama de Rana, ou a Virada dos Ossos. É um festival alegre onde as famílias exumam os corpos de seus ancestrais a cada alguns anos. Eles reenvolvem os corpos em mortalhas de seda fresca, depois dançam, cantam e festejam com os ancestrais, carregando-os pela aldeia, contando-lhes as fofocas locais, antes de devolvê-los ao túmulo com presentes de dinheiro e rum. Para um estranho, pode parecer estranho, mas para os malgaches é um profundo ato de amor e respeito. Suvo. Esta rica paisagem cultural é também o lar de seus próprios caçadores únicos. Os pântanos e rios das terras altas são os locais de caça para a águia pescadora de Madagascar. Esta é uma das aves de rapina mais raras do mundo, com apenas cerca de 250 pares restantes. É uma magnífica ave que paira sobre a água, agarrando peixes com suas enormes garras. Disse que seu grito, ecoando sobre a água, soa como um lamento humano, rendendo-lhe um lugar de profundo respeito no folclore local. As florestas escondem caçadores ainda mais especializados. Os vangas são uma família de aves que são a resposta de Madagascar aos tentilhões de Darwin. Todos eles evoluíram de um ancestral comum, mas se adaptaram em formas extremamente diferentes. O vanga-elmo tem um bico maciço, azul brilhante, em forma de capacete, para esmagar insetos grandes. O vanga-bico de foice tem um bico longo e curvo, como uma cimitarra, para sondar profundamente a casca das árvores em busca de larvas. E no chão da floresta, você tem os tenrecs novamente. O tenrec ouriço maior parece exatamente um ouriço europeu, mas não tem parentesco. É um caso de evolução convergente, onde dois animais não relacionados desenvolvem as mesmas características para resolver o mesmo problema. Eles farejam o solo, aspirando formigas e cupins, mas para realmente experimentar o lado paraíso de Madagascar, você tem que deixar as terras altas e ir para o oceano. Se o coração de Madagascar é vermelho, suas bordas são de um turquesa brilhante. A ilha é orlada por mais de 3.000 milhas de costa, e suas ilhas offshore são o material dos sonhos tropicais. A mais famosa delas é Nosy Be, a Ilha Grande, na costa noroeste. Este é o ponto turístico de Madagascar, e por um bom motivo. É uma ilha vulcânica, exuberante e verde, e cheira literalmente a perfume. O ar é espesso com o cheiro doce e pesado de ylang-ylang, uma flor cultivada aqui e exportada para a França para ser a base de perfumes de alta qualidade como o Chanel número 5. Você pode se hospedar em resorts de luxo ou pequenos bungalows à beira-mar. A comida aqui é uma mistura de sabores malgaches, franceses e crioulos. Bifes frescos de zebu, peixe grelhado com arroz de coco e um prato local chamado romazava, um ensopado de carne bovina e folhas verdes que causa uma sensação de formigamento da flor de anamalaro. Mas o verdadeiro atrativo é o que está debaixo d'água. Os recifes aqui são intocados. Este é um dos melhores lugares do mundo para nadar com tubarões-baleia. Esses gigantes gentis, os maiores peixes do mar, se reúnem aqui de outubro a dezembro. Mergulhar com eles é, para dizer o mínimo, uma experiência que muda a vida. Uma curta viagem de barco é Nosy Tenekeli, uma pequena reserva marinha. O snorkeling aqui é como nadar em um aquário. Você está cercado por nuvens de peixes tropicais, tartarugas marinhas e corais vibrantes. Mas a costa leste guarda um tipo diferente de magia oceânica. A Ilha Sainte-Marie, ou Ilha de Santa Maria,
É uma ilha longa, fina e bonita. Ela também é famosa por duas coisas: piratas e baleias. Nos séculos 17 e 18, esta ilha foi um notório reduto de piratas. Lendas como o Capitão Kidd e Thomas Teal usaram suas baías seguras para se esconder e guardar seus tesouros. Você pode até visitar o único cemitério de piratas conhecido no mundo, onde as lápides são gravadas com caveiras e ossos cruzados. Mas de julho a setembro, a ilha é anfitriã de uma das maiores migrações da Terra. Milhares de baleias jubarte viajam desde a Antártida, 8.000 quilômetros, para estas águas quentes e protegidas. Por quê? Para dar à luz e acasalar. O espetáculo que elas proporcionam é espetacular. Você vê mães ensinando suas crias recém-nascidas a saltar, e machos maciços, pesando 40 toneladas, lançando-se completamente para fora da água em exibições dramáticas e competitivas. É uma caçada colossal por afeto. Mesmo nas praias do sul, a vida selvagem é única. Esta é a casa da magnífica tartaruga radiada. As suas carapaças estão gravadas com um padrão incrível em forma de estrela, tornando-as uma das tartarugas mais belas do mundo. Elas podem viver por mais de 150 anos, antigas caminhadoras a pastarem suculentas, testemunhas silenciosas desta terra estranha. Madagascar é uma ilha, mas tem irmãs. Justo a noroeste jaz um pequeno arquipélago vulcânico que é igualmente estranho e ainda mais volátil. Flutuando entre Madagascar e a África estão as Ilhas Comores. Estas são as pequenas irmãs fogosas de Madagascar. São geologicamente jovens, forjadas por vulcões que estão ainda muito ativos. A ilha principal, Grande Comore, é dominada pelo Monte Karthala. Este é um dos maiores e mais ativos vulcões em escudo do mundo. A sua caldeira, uma boca de 3 por 4 quilômetros, entra em erupção a cada par de décadas, expelindo lava e areia preta até a costa. É uma terra em constante estado de criação e destruição. A cultura aqui é diferente também. É um mundo de influência suaíli e árabe, conhecido como as Ilhas Perfumadas pela sua produção de ilang-ilang, baunilha e cravo. E a vida selvagem, embora menos diversa do que a de Madagascar, tem os seus próprios fatores uau. As Comores são o lar do morcego fruteiro de Livingstone, um dos maiores morcegos do mundo. Com uma envergadura de quase 5 pés, eles são enormes. Eles caçam figos ao anoitecer, tapando a lua enquanto voam em enormes e esvoaçantes poleiros. Mas as águas das Comores guardavam um dos maiores segredos científicos do século XX. Em 1938, um pescador local apanhou um peixe que os cientistas pensavam estar extinto há 65 milhões de anos. Eles pensavam que tinha desaparecido com os dinossauros. Era um selacanto. Este fóssil vivo é um peixe grande, oleoso e de aparência estranha, com barbatanas lobadas que se parecem com pernas primitivas. Representa um passo evolutivo crucial, uma fotografia do tempo em que os peixes estavam apenas a começar a rastejar para fora da água e eles estavam escondidos aqui, nas profundas cavernas vulcânicas ao largo das Comores, todo o tempo. Foi uma descoberta que, para dizer o mínimo, reescreveu os livros didáticos. Isto prova que toda esta região, Madagascar e as suas irmãs, é uma terra de sobreviventes, um lugar onde o antigo e o bizarro tiveram a chance de sobreviver, escondidos do resto do mundo. Viajamos por uma ilha que não deveria existir. Uma terra onde 88 milhões de anos de isolamento criaram um país das maravilhas biológico. Vimos as florestas de pedra do Tsingy e os baobás gigantes. Ouvimos o canto da baleia do Indre e observamos a língua balística de um camaleão. Conhecemos as pessoas que navegaram da Indonésia e que dançam com os seus ancestrais. Esta é a ilha mais estranha do mundo. Um lugar onde a evolução, na sua infinita criatividade, produziu primatas cantores, especialistas à prova de cianeto, lagartixas em forma de folha e predadores que se parecem com uma besta mítica. Mas o que ninguém lhe quer dizer é que esta arca está a afundar-se. O isolamento que protegeu Madagascar por tanto tempo é agora a sua maior fraqueza. O TAV, a agricultura de queimada, está a consumir as florestas a um ritmo aterrador. 90% dos lêmures, os residentes mais famosos da ilha, estão agora criticamente em perigo. As tartarugas radiadas estão a ser caçadas furtivamente pelas suas belas carapaças. O que levou 88 milhões de anos a construir, a humanidade levou ao colapso em apenas 2000. O futuro de Madagascar reside nas mãos do seu povo e nas escolhas que nós, como viajantes, fazemos.
Reside em apoiar os parques nacionais, em contratar guias locais e em respeitar o fado e a cultura que estão tão profundamente ligados a esta terra. Madagascar é um tesouro biológico. É um precioso museu vivo do que o nosso planeta pode criar quando deixado em paz. É um aviso e é um milagre. E está a desaparecer. Esqueça tudo o que pensa que sabe sobre Madagascar. A sério. Se a sua mente vai imediatamente para lêmures de desenhos animados e vastas planícies vazias, está a ver apenas 1% da história. A verdadeira Madagascar é um lugar que não deveria existir. É um mundo em si mesmo. Um laboratório de evolução tão estranho, tão diverso e tão cheio de contradições que tem sido chamado o oitavo continente. Tanvir. Esta é uma ilha que se separou da África há 160 milhões de anos e depois da Índia há 88 milhões de anos. Tem estado a flutuar em isolamento desde então, criando uma sopa biológica e cultural que não se encontra em mais nenhum lugar na Terra. Esta é uma terra onde pode encontrar palácios coloniais franceses construídos em colinas sagradas que outrora exigiram sacrifício. Um lugar onde piratas do século XVIII estão enterrados com caveira e ossos cruzados. Há apenas uma curta viagem de barco de resorts ultra-exclusivos que custam $20.000 por noite. Uma terra onde o prato nacional é um guisado de verdes e carne que faz formigar a boca, e a comida de rua é um misterioso bolo de amendoins e bananas cozido a vapor dentro de uma folha. Durante décadas, esta ilha maciça, maior do que a França, maior do que a Califórnia, guardou os seus segredos. É uma terra de contrastes impossíveis. Luxo impossível, história impossível, sabores impossíveis. Hoje, estamos a descascar as camadas. Não estamos apenas a olhar para a vida selvagem. Estamos a olhar para os lugares assombrados, os palácios, os restaurantes secretos e as fortalezas esquecidas. Estamos a mergulhar fundo nos 20 lugares e 10 sabores que fazem de Madagascar um dos destinos mais enigmáticos, desafiadores e alucinantes do planeta. Abdullah. Esta é a Madagascar escondida. E o que está prestes a ver vai mudar tudo. A sua jornada no enigma de Madagascar começa na sua capital, Antananarivo. A maioria dos viajantes chama-lhe apenas Tana. E do céu parece uma caótica onda de humanidade, uma cidade em expansão de colinas em socalcos, mercados vibrantes e tráfego congestionado. É fácil ignorá-la. É fácil usá-la apenas como escala. Mas isso seria um erro tremendo, porque escondidas nesta cidade de quase 2 milhões de pessoas estão as chaves para entender a ilha inteira. Este é o trono de reis antigos, o tecido cicatricial do domínio colonial e o berço de uma nova e moderna Madagascar. O seu acampamento base nesta cidade agitada precisa de um oásis, precisa do Radisson Blu Hotel, Antananarivo Waterfront. Este não é apenas um hotel, é uma fortaleza de conforto moderno. Fica à beira de um lago, uma estrutura reluzente de vidro e aço que parece flutuar acima do caos. Lá dentro, são tudo vistas panorâmicas, instalações de spa e quartos que combinam perfeitamente o luxo internacional com a arte malgache. Está na capital, mas está protegido dela. É o lugar perfeito para se aclimatar, para recarregar as energias, porque vai precisar. Este oásis urbano é a sua porta de entrada, o seu primeiro passo elegante para as terras altas. A partir daqui, está perfeitamente posicionado para explorar os enigmas de Tana. E o primeiro enigma está empoleirado no alto da cidade, um fantasma a vigiar todos. Estamos a falar do Rova de Antananarivo. Este é o antigo complexo do Palácio Real. Durante séculos, este foi o centro absoluto do poder para o reino Merina, que acabou por governar quase toda a ilha. Fica aqui e está no mesmo solo que reis e rainhas que governaram desde os 1600. As estruturas são vastas, uma mistura de arquitetura tradicional malgache de madeira e, mais tarde, projetos europeus revestidos de pedra adicionados por missionários. Mas o Rova é também um símbolo de tragédia. Em 1995, pouco antes de ser declarado Patrimônio Mundial da Unesco, um incêndio devastador varreu o complexo. Foi um incêndio criminoso, um ato político que arrancou o coração da nação. Durante anos, o Rova foi apenas uma casca queimada, um esqueleto na colina. Hoje está a ser meticulosamente reconstruído. Visitá-lo não é apenas uma lição de história, é um ato de resiliência cultural. Pode passear pelos palácios de madeira reconstruídos, ver os túmulos dos monarcas e contemplar toda a cidade. A vista panorâmica é de tirar o fôlego, mas o sentimento é poderoso.
É uma história de poder, destruição e renascimento, tudo numa só colina. Mas o Hova não era o único centro de poder. A uma curta caminhada, encontrará outro palácio, um que conta uma história de drama político. Este é o Palácio Andafiavaratra. Este impressionante edifício em estilo barroco rosa foi concluído em 1872. Não era para o rei nem para a rainha. Foi a residência do primeiro-ministro, Haini Layarivone, e é aqui que a história fica louca. Este primeiro-ministro foi um dos homens mais poderosos da história malgache. Por quê? Porque ele casou com as 3 últimas rainhas de Madagascar, uma após a outra, em movimentos políticos estratégicos. Ele essencialmente governou o reino através delas. Este palácio, com as suas 4 imponentes torres de canto, era o seu centro de poder. Depois que os franceses colonizaram a ilha, tornou-se um quartel militar. Depois um tribunal. Hoje é um museu. E ainda bem, quando o Hova ardeu, muitos dos seus artefactos mais preciosos, retratos reais, vestidos, presentes e até a coroa real, foram resgatados e trazidos para aqui. Então, hoje, para ver os verdadeiros tesouros da monarquia malgache, tem de visitar o Palácio do Primeiro-Ministro. É uma história de intriga, drama colonial e história salva, tudo dentro de uma obra-prima do século XIX. Esta cidade é um bolo de camadas de história, e nem tudo é real. Para ver a influência colonial francesa, basta olhar para a estação de comboios, a Gare de Soarano. Esta não é a sua estação de comboios comum. Construída no início dos 1900, esta é uma peça deslumbrante da arquitetura francesa, completa com uma grande torre do relógio e detalhes em ferro forjado, colocada bem no meio do Oceano Índico. Foi projetada pelo mesmo arquiteto que trabalhou no Musée d'Orsay, em Paris. Mas olhe mais de perto. A fachada está decorada com motivos malgaches. É uma mistura perfeita, uma fusão. Não é apenas uma cópia da França, é malgache. Hoje ainda é uma estação funcional, embora limitada. Pode embarcar num comboio cênico aqui para uma viagem para as florestas tropicais do leste. Mas o edifício em si renasceu. O salão principal é agora um shopping e bistrô chique. É uma relíquia de transporte. Um centro vintage que se tornou uma porta de entrada para viagens esquecidas. É um lugar onde pode beber um café expresso numa sala de estilo parisiense antes de apanhar um comboio pela selva. É pura Tana. Mas explorar esta cidade de colinas é exaustivo. Vai ficar com fome. E Tana esconde alguns dos segredos culinários mais sofisticados de toda a África. Esqueça o que pensa que sabe sobre comida africana. Lembre-se, as raízes de Madagascar são tanto asiáticas quanto africanas, com uma dose forte de técnica francesa. A sua primeira paragem tem de ser o restaurant Lavarang. Este é, sem dúvida, um dos melhores restaurantes de todo o continente. Instalado numa linda vila da era colonial, entrar aqui é como voltar no tempo. A decoração é toda em madeira escura, antiguidades e mapas antigos. E a comida é um enigma culinário. O chefe pega em ingredientes tradicionais malgaches, coisas que crescem nesta ilha há milhares de anos, e aplica a meticulosa técnica gourmet francesa. Estamos a falar de bife de zebu, o gado corcunda local, tão tenro que se corta como manteiga. Estamos a falar de camarões do rio, pato e sobremesas infundidas com a exportação mais famosa de todas, baunilha de Madagascar. Esta não é apenas uma refeição, é uma experiência premiada e de alcance global. É elegância gourmet com uma alma local malgache. Mas a cena de jantares sofisticados de Tana não é um sucesso isolado. Se o Lavarang é o rei estabelecido, o Marais Restaurant é o pioneiro audacioso. Este foi o primeiro restaurante verdadeiramente gourmet de Madagascar. O primeiro a realmente ultrapassar os limites e dizer: a nossa culinária local pode competir no palco mundial. A atmosfera aqui é íntima, exclusiva. Eles oferecem menus de degustação de múltiplos pratos que mudam com as estações. O chefe obtém ingredientes de toda a ilha, criando pratos que são tão bonitos quanto deliciosos. Eles são famosos pelas suas harmonizações de vinho, exibindo os surpreendentemente bons vinhos locais malgaches. Comer no Marais é uma questão de orgulho. É uma fusão cultural, uma afirmação de que os sabores de Madagascar estão prontos para os holofotes globais. A capital, Tana, não é um lugar a ser ignorado. É o coração pulsante da ilha, uma cidade de fantasmas reais, ecos coloniais e sabores de classe mundial. E é apenas o começo. Não se pode entender Madagascar sem entender a sua comida. Ela conta a história do assentamento da ilha. As primeiras pessoas aqui não vieram da África. Eram austronésios.
Eles cruzaram todo o Oceano Índico em canoas de estabilizador vindas de Bornéu. Pense nisso. Eles trouxeram consigo arroz, coco e bananas. Depois, povos de língua bantu chegaram da África continental, trazendo zebu, feijão e diferentes vegetais. Depois vieram os comerciantes árabes com especiarias, os mercadores indianos com caril e, finalmente, os franceses com o seu pão, os seus pastéis e as suas técnicas complexas. Todas estas culturas colidiram na cozinha malgache. E o resultado? Uma culinária que é absolutamente única. E tudo isso gira em torno de uma coisa: vari, pronunciado var, arroz. O arroz não é um acompanhamento em Madagascar, é o evento principal. Tudo o resto é apenas laoca, o acompanhamento. Eles comem arroz no café da manhã, almoço e jantar. De facto, o povo malgache tem um dos mais altos consumos per capita de arroz na Terra. Mas o que eles comem com ele? É aí que a magia acontece. Vamos começar com o prato nacional. Aquele que encontrará em todo o lado, desde a mais humilde barraca à beira da estrada até ao restaurante mais chique. Chama-se romazava. Na sua essência, é um guisado simples. É carne de zebu, ou por vezes frango ou porco, cozida lentamente com tomates, cebolas e gengibre, mas tem um ingrediente secreto, uma flor chamada brede mafana ou anamalarro. Esta flor, quando cozida, liberta um composto natural que cria uma sensação suave, de formigamento, de alfinetes e agulhas na sua boca. Não é picante como um chile, é um zumbido elétrico, faz a sua boca salivar e realça todos os outros sabores. Comer romazava é uma experiência de corpo inteiro. É caldoso, aromático e servido sobre uma montanha de arroz. É a alma de Madagascar numa tigela. Em seguida, tem de provar ravitoto. Este prato tem uma aparência intensa. É uma pasta verde escura e profunda. E não é para os fracos de coração. É feito de folhas de mandioca, a mesma planta que nos dá a tapioca, que são moídas numa papa. Esta papa de folhas de mandioca é então cozida lentamente por horas, tradicionalmente com gordura de porco ou zebu, embora o leite de coco seja frequentemente usado em áreas costeiras. É adicionado alho, e é tudo cozido lentamente até ficar rico, terroso e incrivelmente farto. Tem um sabor ligeiramente amargo, verde, que é perfeitamente equilibrado pela riqueza da gordura ou do coco. Servido com arroz, é a comida de conforto malgache definitiva. Para o pequeno almoço, encontrará vari amin anana. Este é o combustível matinal para as terras altas. É um papas de arroz, mas é salgado, não doce. O arroz é cozido com água extra até ficar parecido com uma sopa e misturado com vegetais picados e, por vezes, pequenos pedaços de carne ou salsicha. É quente, reconfortante e dá-lhe a energia de que precisa para enfrentar o dia. Se quiser zebu puro e não adulterado, peça renombi ritra. Esta é a resposta malgache ao porco desfiado ou ao peito de boi. É carne de zebu, cozida lentamente nos seus próprios sucos com apenas algumas cebolas e talvez um pouco de gengibre. Cozinha por horas e horas até ficar tão tenra que se desfaz, e o molho é um sabor a carne de vaca profundo, escuro e concentrado. É simples, é perfeito e é um testemunho da qualidade da carne local. Mas, e a comida de rua? Os petiscos rápidos? Tem de encontrar mofo sakai. Estes são os pão de fogo malgache. São pequenos fritters de pão salgados e fritos, mas são misturados com vegetais picados, malagueta e outras especiarias. São crocantes por fora, fofos por dentro e têm um pontapé picante e potente. Compra-os quentes, embrulhados num pedaço de papel, a um vendedor de rua. São o lanche perfeito, ardente e para levar. Depois, há a influência indiana. Vai vê-la em pratos como o cabaru ao curry. Cabaros são feijões de lima e este prato é um caril vegetariano rico, espesso com especiarias e, por vezes, leite de coco. É um favorito em muitas regiões e um claro aceno aos comerciantes indianos que se estabeleceram na costa da ilha. Para refrescar as coisas, encontrará lazari avocat. É uma salada, mas é uma salada malgache. Abacate refrigerado e em cubos, misturado com tomates, cebolas e um vinagrete simples e picante. É servido como aperitivo ou acompanhamento para cortar a riqueza dos guisados. É refrescante, tropical e prova que, por vezes, as coisas mais simples são as melhores. Na costa, a comida muda. O zebu recua e o marisco assume o palco central. Um clássico é o acorro si voanio, frango em leite de coco. Este é um prato suave,
cremoso e perfumado, onde o frango é cozido lentamente em leite de coco com gengibre e açafrão da terra. É um sabor das ilhas, um sabor que liga Madagascar ao sudeste asiático e à costa Swahili. E para a sobremesa, as ruas e mercados dão-lhe cobertura. Procure bombom coco. Esta é uma guloseima clássica de rua. É simplesmente coco fresco ralado, cozido com açúcar até caramelizar e colar. É mastigável, intensamente doce e repleto de sabor a coco. Mas a sobremesa mais original é o koba. Este é um verdadeiro mistério malgache. Vai vê-lo nos mercados, vendido como um cilindro longo e grosso embrulhado em folhas de bananeira. Não tem ideia do que está lá dentro. Quando você compra uma fatia, eles a cortam com um fio. Por dentro, você vê um bolo denso e pegajoso. É feito de uma pasta de amendoins e bananas moídos, misturada com farinha de arroz e depois adoçada. Essa pasta é embrulhada em folhas de bananeira e então cozida a vapor ou fervida por horas, às vezes até dias. O resultado é uma barra energética densa, portátil, levemente doce e profundamente saborosa de nozes. É diferente de qualquer outro bolo que você já provou. É um alimento antigo, um alimento de viajante e um verdadeiro sabor da engenhosidade da ilha. A história de Madagascar não é uma narrativa linear simples. É uma teia emaranhada de reinos poderosos, piratas brutais, invasores coloniais e forças espirituais que ainda mantêm o poder hoje. Para encontrar essa história, você tem que deixar a capital e se aventurar no Planaltos e ao longo das costas esquecidas. Nossa primeira parada é um lugar tão sagrado, tão importante, que foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco. Esta é a Colina Real de Amboimanga. Localizado nos arredores de Tana, este é o coração espiritual do Reino Merina. É uma fortaleza, um palácio e uma cidade sagrada, tudo em um. Por 500 anos, este foi o berço da dinastia. O local é cercado por uma parede maciça, construída no século XV. Mas esta parede não é apenas de pedra. Ela foi construída com uma argamassa feita de claras de ovo, milhões delas, para dar-lhe força. Você passa por um dos 7 portões sagrados, enormes portas de disco de pedra que eram abertas e fechadas por dezenas de homens. Dentro, você encontra os palácios originais, simples de madeira, os rovas dos primeiros reis. Estes são humildes, escuros e repletos de um sentimento palpável de história. Você pode ver os túmulos reais, as bacias sagradas usadas para banhos reais e as pedras de zebu sacrificiais. Este lugar era considerado tão sagrado que, por décadas, as autoridades coloniais francesas proibiram qualquer pessoa de visitar, temendo que isso inflamasse uma rebelião. É um símbolo da herança malgache não colonizada, uma fortaleza espiritual que ainda inspira respeito. Quando você está aqui, você não é apenas um turista. Você é um convidado na casa ancestral dos reis. Mas os reis de Madagascar não eram o único poder na ilha. Por 100 anos, Madagascar foi o epicentro do mundo pirata. Estamos indo para a costa, para uma ilha chamada Nosy-Boraha, mais conhecida pelo seu nome francês Île Sainte-Marie. No final do século XVII e início do XVIII, esta ilha era uma utopia pirata. Figuras notórias como o Capitão Kidd, Thomas Tew, Henry Avery e Olivier Levasseur, conhecido como o Urubu, usaram esta ilha como base. Estava perfeitamente localizada nas rotas comerciais, tinha água doce e estava longe do alcance da Marinha Real. Eles navegavam daqui para saquear os navios ricos vindos da Índia. Eles moraram aqui, negociaram aqui e morreram aqui. No continente, do outro lado de uma pequena baía, você encontrará o cemitério dos piratas em Nosy-Boraha. Isto não é um parque temático. Este é um cemitério real do século XVIII, situado em uma colina gramada com vista para a água. Você tem que caminhar por um manguezal e de repente você está lá. Os túmulos são antigos, cobertos de musgo e vegetação tropical. E neles, entalhes, fracos, mas inequívocos, a caveira e os ossos cruzados. Disse famosamente que um túmulo pertence a Thomas Tew. Estes são os últimos lugares de descanso de alguns dos homens mais temidos na Terra. Parado aqui, com a brisa quente do Oceano Índico soprando, você não pode deixar de se perguntar quais lendas são verdadeiras. Que segredos foram enterrados com eles? As histórias de vastos tesouros enterrados nesta mesma ilha são apenas histórias ou há algo mais? É um momento uau, um enigma de capa e espada que é 100% real. A história desta ilha é uma batalha de influências, os piratas, os reis e, claro, os europeus. No extremo norte de Madagascar, na cidade de Antsiranana, também chamada Diego Soares, você encontrará um símbolo impressionante dessa influência colonial francesa. Esta é a Catedral Nossa Senhora de La Salette.
Construída no século XIX, esta catedral católica é uma maravilha arquitetônica. Tem duas torres maciças, imponentes e belos vitrais. É uma fatia da França de inspiração gótica, situada em uma colina com vista para um dos maiores portos naturais do mundo. É um marco espiritual, um farol de fé que reflete a história complexa de múltiplas camadas do norte. É uma fusão de mundos, erguendo-se alta contra o céu tropical. Mas a história de Madagascar remonta ainda mais longe do que os reis, os piratas ou os franceses. Muito antes de qualquer um deles, esta ilha era uma parada crucial nas rotas comerciais do Oceano Índico. Para ver a prova, você tem que viajar para o extremo sul, para um lugar que poucos veem. Aqui, com vista para o mar, você encontrará as ruínas do Forte Manda. Esta não é uma fortaleza merina. Esta não é francesa. Esta é uma fortaleza suaíli do século XVI. Este forte murado de pedra foi construído pelo povo Antandroy para defender seu comércio com a costa suaíli, com a Arábia, com todo o Oceano Índico. As ruínas são severas, varridas pelo vento e poderosas. As paredes de pedra, algumas ainda de pé, falam de uma época em que esta fortaleza esquecida era um centro movimentado e estratégico. É uma peça crítica do quebra-cabeça. Prova que Madagascar nunca foi verdadeiramente isolada. Foi sempre uma encruzilhada, uma terra de reis, um refúgio para piratas, um prêmio para colonizadores e um parceiro em um mundo antigo de comércio. Se a história de Madagascar é corajosa e estratificada, seu luxo moderno está em outro universo inteiro. Nos arquipélagos remotos do norte e em penínsulas privadas, surgiu um novo tipo de destino. Estes não são apenas hotéis, são fantasias. São escapes impossíveis que misturam luxo extremo com natureza intocada e bruta. E são alguns dos lugares mais exclusivos e caros da Terra. Vamos começar pelo auge, a lenda. Estamos falando de Mia Wanna por Time Mais Tide. Você não pode chegar a este lugar de carro. Você não pode chegar a ele de barco. Sua jornada para Mia Wanna começa com um helicóptero que o leva para a ilha remota de Nosy Ankau, Ziaur. Isto não é um resort. É uma coleção de 14 vilas privadas que são mais parecidas com palácios modernistas. Cada uma tem uma piscina privada, um mordomo pessoal e acesso direto a uma praia de areia branca como açúcar em pó. O design é todo de linhas limpas, vidro do chão ao teto e materiais naturais. Mas o verdadeiro luxo não é apenas a vila, é o acesso. De aqui, você pode pegar aquele helicóptero para rastrear lêmures coroados ameaçados de extinção em uma reserva privada. Você pode ir fazer mergulho em recifes que quase ninguém jamais viu. Você pode ir pescar em alto mar por charéus gigantes ou simplesmente fazer um piquenique privado em um banco de areia deserto. Este é um luxo isolado em um hotspot de biodiversidade. É um esconderijo estilo James Bond de beleza e privacidade impossíveis. Redefine o que podem ser as férias na praia. Se Mia Wanna é a fortaleza moderna do luxo, então Constance Sarabangina é o paraíso descalço. Esta é outra ilha privada, desta vez na costa de Nosy Be. Sarabangina significa Ilha de Areia Bonita. E não é um exagero. O resort é eco-luxo. As vilas são belos bangalôs com telhado de palha, aninhados na vegetação, cada um com sua própria praia privada. A filosofia aqui? Sem sapatos, sem notícias. Este é o máximo em desintoxicação digital. Você está completamente isolado. Você passa seus dias mergulhando com snorkel no recife da casa intocado, caminhando nas praias intocadas e comendo frutos do mar frescos e incríveis. É uma indulgência tudo incluído, mas parece natural. É uma mistura impossível de isolamento total e conforto sem esforço. É um lugar para se desconectar do mundo e se conectar diretamente com a natureza. Mais ao sul, no continente, você encontra um tipo diferente de impossível. Este é o Anjajaville Lodge. Esta é uma propriedade relais e chateau, o que lhe diz tudo o que você precisa saber sobre a qualidade da comida e do serviço. Está localizado em uma península privada, acessível apenas por via aérea. Você pousa em uma pista de pouso privada e está imediatamente em uma reserva natural privada de 1000 acres. Os bangalôs à beira-mar são lindos, construídos com jacarandá. Mas o fator uau aqui é a vida selvagem. Você não tem que procurá-la, ela vem até você. Lêmures sifaca de coquerel, com sua pelagem branca brilhante, dançam nas árvores bem ao lado do lodge. Lêmures marrons se juntarão a você a uma distância educada no oásis, um jardim onde vem para brincar.
Você pode fazer caminhadas guiadas pela natureza, encontrar cavernas escondidas e, no final do dia, ter um jantar privado montado na praia, observando o pôr do sol pintar as árvores baobás gigantes em silhueta. É uma verdadeira imersão na vida selvagem, mas com comodidades de 5 estrelas. Mas luxo em Madagascar não é apenas sobre isolamento, é também sobre cura. Na popular ilha de Nosy Be, você encontrará o Ravintsara Wellness Hotel. Este é um refúgio holístico. Não se trata de helicópteros, trata-se de cura. O resort está situado em um extenso jardim botânico de 12 acres repleto de flores tropicais e o cheiro de ylang-ylang. O foco aqui é no spa. Eles usam óleos essenciais locais, baunilha, ylang-ylang, ravintsara, em todos os seus tratamentos. Há pavilhões de yoga com vista para o oceano, jardins de meditação e um restaurante focado em comida saudável, orgânica, slow food. Este é um lugar para se vir depois de uma longa caminhada, um lugar para descomprimir. É um lembrete de que a diversidade selvagem de Madagascar também inclui uma energia profunda e curativa. Também em Nosy Be, para aqueles que buscam reclusão romântica, há o Manga Soa Lodge. Este é um lodge boutique, não um resort espalhado. Tem apenas um punhado de bangalôs ecologicamente corretos, construídos com materiais tradicionais e respeitando a paisagem. A piscina de borda infinita parece se derreter diretamente no oceano. A chave aqui é o design sustentável e os encontros marinhos. Este lodge na costa oeste é uma base perfeita para a observação de baleias na temporada. As baleias jubarte vêm aqui para parir. Você também pode ver tubarões-baleia, os gigantes gentis do oceano. Manga Soa é sobre provar que o luxo pode ser de pequena escala, sustentável e profundamente conectado ao mar. Finalmente, há uma fuga para a pessoa que deseja a verdadeira natureza selvagem, mas não quer dormir no chão. Este é o Eden Lodge. Localizado no norte de Madagascar, em uma praia remota, este é o glamping, levado a um nível totalmente novo. Estas são tendas de eco-luxo, mas tenda é a palavra errada. Estes são palácios de lona, com camas de 4 colunas, banheiros de grife e decks privados, tudo instalado direto na areia. O lodge inteiro é de baixo impacto. Funciona com energia solar. A comida é toda proveniente de pescadores e agricultores locais. Não há ar-condicionado, apenas a brisa do mar. Isto é o mais fora da rede que você pode chegar enquanto ainda desfruta de conforto absoluto. É um lugar que equilibra um ambiente natural primitivo, intocado com um profundo ethos ambiental. É o futuro das viagens. Estes lugares são mais do que hotéis. Eles são destinos em si mesmos. Eles são o lado impossível de Madagascar, onde a natureza mais selvagem da Terra encontra um nível de luxo que é simplesmente além da crença. Os lodges de alto padrão são impressionantes. A capital é uma corrida, mas a alma de Madagascar é muitas vezes encontrada nos lugares intermediários, nas cidades menores, nas estradas rurais e nos restaurantes familiares que servem os verdadeiros, despretensiosos sabores da ilha. É aqui que você encontra o outro lado da hospitalidade malgache, Madagascar, o 8º continente. Uma terra que flutua no Oceano Índico, livre das regras do mundo que conhecemos. Shikder é um lugar de baobás cartunescos, de lêmures fantasmas, de antigas florestas de pedras serrilhadas. Nós viemos aqui procurando o perdido e o impossível. Nós viemos aqui pela história, pela aventura, pela pura, inacreditável irrealidade de tudo isso. Mas negligenciamos algo. Nós nos esquecemos da maneira mais fundamental, mais íntima de entender uma cultura. Nós nos esquecemos de prová-la. Qual é a comida malgache? O mundo em geral permanece silencioso. É um buraco negro culinário. Ouvimos sussurros de influência francesa, de raízes africanas, de especiarias asiáticas. Mas a verdade é muito mais complexa, mais escondida e infinitamente mais deliciosa. A comida de Madagascar é uma história secreta da própria ilha. É uma história contada em zebu refogado, em arroz infundido com coco, em especiarias que não crescem em nenhum outro lugar na Terra. Não é uma única culinária. São 1000 culinárias, evoluindo em isolamento, escondidas em planaltos remotos, guardadas em praias esquecidas e prosperando em cidades de entrada empoeiradas. Hoje, não estamos apenas explorando Madagascar. Estamos saboreando-a. Estamos indo em uma expedição culinária para encontrar os restaurantes mais escondidos da ilha, suas cozinhas mais autênticas e seus segredos gourmet mais chocantes. Esqueça os resorts de 5 estrelas. Esqueça as armadilhas para turistas. Estamos indo para o coração do país. Estamos indo para a costa. Estamos indo para os lugares que não apenas lhe servem uma refeição,
Eles lhe servem a alma desta ilha. Esta é uma jornada ao sabor do 8º continente. E o que encontramos mudará a maneira como você vê esta terra para sempre. Nossa jornada começa no Planaltos. Deixamos a energia caótica da capital, Antananarivo, e viajamos para o sul. A paisagem se transforma, o ar fica mais frio, mais nítido. Estamos subindo ao coração cultural e espiritual de Madagascar. Esta é a terra do povo Betsileo, um lugar definido por uma arquitetura impressionante, impossível. Terraços de arroz. Eles caem em cascata pelas encostas como uma escadaria verde para gigantes, um testamento a séculos de engenhosidade humana e trabalho duro. Esta é uma terra construída sobre o arroz. O arroz não é um acompanhamento aqui, é o ponto principal. É o centro de cada refeição, todos os dias. E no centro desta região encontramos uma cidade, Fianarantsoa. Eles a chamam de a Cidade da Boa Educação. É a capital acadêmica e intelectual da ilha. É também, silenciosamente, a capital vinícola de Madagascar. As ruas são um caótico, belo labirinto de edifícios da era colonial, mercados movimentados e escadarias sinuosas. É uma cidade de pensadores, de agricultores, de viticultores. E aqui, aninhado em um edifício histórico, despretensioso, você não encontrará um restaurante francês gourmet estéril, de toalhas de mesa brancas. Você encontrará algo infinitamente melhor. Você encontrará o restaurante Chez Eugénie. Por fora é humilde. É um lugar pelo qual você poderia facilmente passar. Não há placas de neon piscando. Não há marketing internacional. Há apenas um nome simples e a confiança tranquila de um lugar que serve à comunidade há décadas. Esta é uma instituição familiar. Este é um arquivo vivo. No momento em que você entra, o mundo exterior se dissolve. É aconchegante, é histórico e, acima de tudo, é devastadoramente autêntico. As mesas de madeira estão gastas e lisas por meio século de conversas, de jantares familiares, de estudantes celebrando suas formaturas. O ar está quente, denso com o cheiro de ensopados em fervura lenta, de gengibre, de alho e o aroma doce e confortante de arroz perfeitamente cozido. Este não é um lugar para culinária de fusão. Este não é um laboratório para conceitos desconstruídos. Esta é uma fortaleza da tradição. É aqui que você come o que as famílias malgaches comem. Eles se especializam nos clássicos, robustos, pratos inconfundíveis do Planaltos. Esta é a comida do Betsileo. Você encontrará romazava, o prato nacional de Madagascar. É uma revelação. É um ensopado complexo de zebu, o icônico gado de corcova da ilha, refogado por horas até que se desfaça com a mera sugestão de um garfo. Mas o segredo, a coisa que o torna malgache, são as flores de Anamalaú. Eles as chamam de paracrés. Elas introduzem uma sensação de formigamento, efervescente, elétrica ao caldo. Não é especiaria, não é ardência, é um sentimento. Uma eletricidade suave, zumbindo que acorda todo o seu paladar. E depois, há o ravitoto, um prato que soa simples, mas contém um universo de sabor. São folhas de mandioca socadas, cozidas lentamente. Parece rústico, quase primitivo, mas o sabor é um verde terroso, profundo, complexo, tradicionalmente enriquecido com leite de coco e às vezes pequenos pedaços de carne de porco ou zebu. É o próprio sabor da terra malgache, transformado em algo saboroso e totalmente viciante. E claro, há o arroz, o varri. Servido em uma montanha, é a tela sobre a qual estes sabores são pintados. Comer no Chez Eugénie não é uma transação. Parece ser convidado para a casa de alguém para jantar. É despretensioso, é robusto, é um mergulho delicioso, quente e genuíno nos sabores regionais que foram transmitidos de mãe para filha, de pai para filho, por gerações. Esta é a linha de base, esta é a alma do Planaltos. Mas rústico não significa simples. E o Planaltos são apenas nossa primeira parada. Para encontrar nosso próximo segredo, devemos deixar o Planaltos para trás. Devemos ir para o oeste. Viajamos por horas em estradas que são menos estradas e mais sugestões. As colinas verdes em terraços dão lugar a uma paisagem mais seca, mais quente, mais empoeirada. A terra fica com um vermelho profundo, ferrugem. Este é o domínio dos baobás. Estamos indo em direção ao canal de Moçambique, em direção a uma parte mais selvagem, indomada da ilha. Nosso destino é uma cidade chamada Belo Sur Tsiribihina. Esta é uma cidade de entrada. É um posto avançado de fronteira empoeirado, espalhado. É um ponto de partida para aventureiros se preparando para navegar pelo rio Tsiribihina de piroga e para os poucos bravos que viajam para as florestas de pedra de outro mundo do Sindi de Bemararra próximas. Este é um lugar de carroças de zebu, de balsas fluviais, de viajantes se abastecendo de água e combustível.
Você esperaria talvez um simples barraco na estrada, um lugar para comer um prato de arroz e feijão antes de seguir para a natureza selvagem. Você espera função, não arte. Em vez disso, você encontra o Med Zebu. Este lugar é um choque, é uma anomalia, é uma miragem culinária que não deveria existir. É rústico, sim. O edifício é ao ar livre, construído com madeira local, com um telhado de palha que se mistura perfeitamente ao ambiente selvagem. Mas um olhar para a cozinha, um relance no cardápio, e você se dá conta de que tropeçou em uma dimensão diferente. Isto é alta cozinha rústica. O chefe é um gênio criativo, um visionário que viu esta cidade remota, empoeirada não como uma limitação, mas como uma inspiração. Ele usa todos os produtos frescos, locais da fazenda. Ele cultivou relacionamentos com cada agricultor, cada pescador, cada coletor da região. O cardápio é muitas vezes escrito em uma simples ardósia, porque muda todos os dias. Muda com base no que está bom no mercado naquela manhã, no que os pescadores do rio trouxeram, no que está perfeitamente maduro no jardim. É aqui que a tradição malgache é reinventada com uma técnica francesa impressionante. Você pode encontrar ravioli de camarão de rio. Estes não são camarões de cativeiro, são enormes, suculentos camarões de água doce, tirados do rio Tsiribirina apenas horas antes, envolvidos em delicada massa artesanal, fina como papel. Você pode encontrar carpaccio de zebu. Pense nisso. O poderoso, musculoso zebu, um animal de força e trabalho, fatiado tão fino que se torna uma tela delicada, de ternura que derrete. É temperado não com parmesão, mas talvez com um estalo de pimenta voatsi períferi selvagem, uma pimenta rara, perfumada que cresce apenas na natureza selvagem malgache. E um fio de azeite de oliva local, não filtrado. Você pode encontrar um peito de pato, selado na frigideira com perfeição, descansando em uma cama de batatas doces roxas e regado com um molho feito de mel silvestre, local. Você pode encontrar uma sobremesa usando frutas locais das quais você nunca sequer ouviu falar, um sorvete feito de graviola, uma torta feita de jaca, um delicado creme brûlée infundido com o sabor impossível de descrever da baunilha malgache, a baunilha mais preciosa da terra. Med Zebu é um testemunho do charme campestre e da inovação culinária implacável. É um restaurante escondido da mais alta ordem. É uma aposta, um projeto de paixão, uma declaração. Prova, sem sombra de dúvida, que a verdadeira comida gourmet não é sobre o endereço, é sobre a visão e pode ser encontrada nos lugares mais remotos, os mais inesperados, os mais impossíveis. Viemos aqui esperando subsistência. Encontramos uma obra-prima. Nossa jornada nos leva para o sul. Seguimos a costa descendo, descendo, descendo. O ar fica mais espesso, mais pesado, saturado de sal. Passamos pelas florestas espinhentas, uma paisagem bizarra, alienígena de árvores polvo-espinhentas e troncos de baobá inchados. Este é o território do povo Vezo, os nômades do mar. Estamos perto da cidade praiana de Ifati. É um lugar popular para mergulhadores, para observadores de baleias, para aqueles que procuram escapar do mundo em um trecho de areia branca. E é aqui, escondido dos principais resorts, bem na areia, que você encontrará um lugar que é a definição absoluta, literal de do oceano para a mesa. Este é o Pili Pili. Esqueça os sapatos, esqueça as paredes, esqueça as reservas, esqueça até mesmo um cardápio. Este é um especialista em frutos do mar onde sua mesa é um banco de madeira desgastado. E seu chão é a areia branca, macia da própria praia. É uma coleção de guarda-sóis de telhado de palha, uma churrasqueira a carvão e uma linha direta com os pescadores do canal de Moçambique. O fator uau aqui não é a complexidade, é o oposto. É pura, simples, brutal autenticidade. O cardápio é o que os pescadores, em suas pirogas canoas de apoio entalhadas à mão, tiraram do canal naquela manhã. Você caminha até a churrasqueira, você aponta. Estamos falando de lagosta grelhada. Lagostas espinhosas, enormes, apanhadas a 1 hora. Elas são divididas, jogadas no carvão em brasa e regadas com um simples pincel de alho, limão e manteiga. A carne é tão doce, tão fresca, que mal precisa da manteiga. Tem o gosto da água limpa, clara de onde veio. Estamos falando de peixe inteiro grelhado, pargo vermelho, garoupa. Suas peles estão enegrecidas e crocantes do fogo, a carne por dentro perfeitamente branca, escamosa e úmida. Estamos falando de espetos de camarão e lula, beijados pela fumaça, servidos com uma tigela de achart, uma conserva malgache picante, crocante de limões e vegetais, e uma tigela de arroz cozido em leite de coco.
Você se senta lá, com os pés na areia. Você observa as pirogas locais com suas velas quadradas distintas deslizando silenciosamente na água turquesa. Você bebe uma cerveja 3 cavalos local, gelada. Você não é um cliente em um restaurante. Você é um participante de um momento costeiro perfeito. E o pôr do sol? O pôr do sol sobre o canal de Moçambique, visto deste exato lugar, é algo que ficará gravado em sua memória pelo resto de sua vida. O céu explode. Muda de azul elétrico para um motim de laranja impossível, roxo profundo e vermelho fogo. O sol se põe diretamente no oceano e as silhuetas das pirogas se tornam um preto austero, bonito contra o inferno. Você está comendo os frutos do mar mais frescos do planeta, com seus pés na areia, assistindo a um dos espetáculos naturais mais espetaculares da Terra. Pili Pili não é apenas uma refeição, é um segredo à beira-mar. É um momento perfeito de frescor costeiro, um lembrete de que os maiores luxos na vida não são complicados. Eles são simples, eles são frescos e eles são reais. Para nossa última parada, devemos viajar novamente. Voamos para o norte, para uma ilha na costa noroeste, uma ilha de lenda, Nosy Be. Esta é a Ilha Perfumada. É o lugar mais famoso, mais visitado, mais turístico de toda Madagascar. O ar está pesado com o cheiro de suas plantações de ylang-ylang, de baunilha, de especiarias. É conhecida por seus resorts, seus operadores de turismo, suas belas praias e seus turistas. Francamente, este é o último lugar na Terra onde você esperaria encontrar culinária autêntica, inovadora. Você esperaria buffets de resort genéricos. Você esperaria pizza ruim e coquetéis caros. Mas escondido à vista de todos, na cidade principal de Ambatoloaka, há um lugar que desafia o clichê de armadilha para turistas. Um lugar que se tornou o coração vibrante, pulsante de uma nova, moderna cena de fusão malgache. E o campeão disso é o Corto Maltese. Esta é a fusão italiana malgache. E antes que você zombe, funciona. Isto não é um truque. Esta é uma colisão brilhante, apaixonada de duas das grandes tradições culinárias do mundo. O próprio restaurante é um centro animado, vibrante. Está sempre lotado. As paredes estão cobertas de arte colorida. O bar está sempre ocupado, zumbindo com uma dúzia de línguas. É aqui que viajantes informados e moradores locais exigentes se misturam e onde a comida é uma metáfora perfeita para a própria ilha de Nosy Be. Pense nisso. Massa italiana perfeita, artesanal, al dente. Mas o molho? O molho é feito com os colossais frutos do mar frescos tirados das águas próximas da costa. É misturado com especiarias malgaches, aquela pimenta voatsi periferi selvagem, um toque de açafrão local, um toque de gengibre. É ao mesmo tempo familiar e completamente, emocionantemente novo. Pense, pizza, uma crosta perfeita, fina, assada em forno a lenha. Mas as coberturas? As coberturas são queijos locais, frescos e zebu defumado, desfiado. É uma combinação de sabores que não faz sentido até o momento em que você a prova, e então é a única coisa que faz sentido. Pense, um delicado carpaccio de zebu, mas aqui é combinado com um pesto forte, picante feito de vegetais verdes locais. Pense, uma panna cotta, mas infundida com as poderosas notas florais caramelo dos grãos de baunilha da própria ilha. Corto Maltese é técnica mediterrânea, encontrando vibrações do Oceano Índico. É precisão italiana, encontrando o caos e a abundância malgaches. É uma festa intercultural em um prato. É a maneira perfeita de entender o caráter delicioso, misturado e surpreendente da Madagascar moderna. Prova que mesmo nos lugares mais turísticos, a comida real, apaixonada, inventiva está prosperando. Você só tem que saber onde procurar. De um ensopado de gerações no Planaltos, a uma chocante miragem gourmet na poeira. Da lagosta mais simples, mais fresca em uma praia arenosa, a uma fusão brilhante, caótica em uma ilha turística. Madagascar não é um só lugar, não é um só sabor. É 1000 mundos diferentes, todos colidindo em uma ilha. É o poder espiritual de uma colina real do século XV e o luxo futurista de uma vila de helicóptero privada. É o silêncio fantasmagórico de um cemitério pirata e a energia agitada do restaurante gourmet de uma cidade capital. É o sabor terroso, complexo, antigo de um ensopado de folha de mandioca que foi comido por 1000 anos. E é o sabor simples, perfeito, fugaz de uma lagosta, grelhada em uma praia arenosa, comida enquanto o sol sangra no oceano. Este é o 8º continente, uma terra de diversidade selvagem, infinita. É uma antiga fortaleza, é um paraíso moderno,
É um segredo culinário, é um enigma histórico. É um lugar que desafia todas as expectativas que você tem dele. Não é apenas uma viagem, é uma jornada a um mundo que se separou do nosso 88 milhões de anos atrás. Um mundo que tem escrito sua própria história, suas próprias receitas desde então. Madagascar não é um lugar que você apenas vê, é um lugar que você tem que experimentar. Um lugar que você tem que provar, tocar e sentir. É uma terra de contrastes impossíveis e está esperando.